Graça e paz a todos. Hoje nós vamos ler o resumo do livro de Mateus, capítulo 16. Dos versículos de 1 a 4, os fariseus e os saduceus, que eram homens religiosos, pediam a Jesus um sinal milagroso para que eles pudessem acreditar que ele era mesmo Cristo. Jesus então responde que eles sabiam interpretar os sinais do tempo, se ia chover ou não, mas não sabiam identificar os sinais do reino. Eles viviam em um adultério espiritual e que ele não daria nenhum sinal, a não ser o que já havia sido dado, o de Jonas, que ficou dentro de um peixe por 3 dias, remetendo ao sinal de sua crucificação, sepultamento e ressurreição. Dos versículos de 5 a 12, Jesus sai com seus discípulos e percebe que eles só haviam levado um pão, e usa isso para dizer que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos achavam que Jesus se referia ao fermento do pão, mas ele estava se referindo à doutrina dos fariseus, seus falsos ensinamentos. Dos versículos 13 a 17, o povo estava confuso sobre quem era Jesus. Alguns diziam que ele era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou outros profetas. Jesus então pergunta a seus discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro então responde que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus fica feliz e diz que a confissão de Pedro foi uma revelação recebida do Pai. Dos versículos 18 a 19, quando Jesus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não quis dizer que a igreja seria edificada sobre Pedro. Estava se referindo à confissão dele. Jesus Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. A chave do reino significa que Pedro teve o privilégio de abrir a porta da fé para os que acreditavam em Jesus. Ligar e desligar significa que os apóstolos iriam exercer autoridade na terra de acordo com a palavra de Deus. Eles deveriam fazer na terra tudo o que Deus já havia determinado. Dos versículos 20 a 23, Jesus diz a seus apóstolos que eles só deveriam revelar que ele era o Filho de Deus depois de sua ressurreição e subida aos céus, e começou a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que lá sofreria, morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Então Pedro começa a repreendê-lo, dizendo que isso não iria acontecer. Jesus então diz a Pedro que naquele momento ele estava sendo pedra de tropeço, pois estava deixando sua mente ser usada por Satanás e não pelos pensamentos de Deus quanto ao que deveria acontecer. Dos versículos 24 a 28, Jesus diz a seus discípulos que quem quisesse segui-lo teria que negar-se a si mesmo, isto é, entregar-se inteiramente a ele e identificar-se com sua rejeição, vergonha, sofrimento e morte. Os discípulos não deveriam viver para si, mas entregar sua vida a Cristo, viver para o reino. Ele iria retornar para julgar o mundo e daria a recompensa a cada um por suas obras. Que Deus nos abençoe.